nesta conferência que o Centro de Estudos e Interdisciplinares podem objeto a apresentação e a discussão dos resultados de um projeto de investigação desenvolvido desde 2018 e que está a terminar o seu período de financiamento dos seus trabalhos. Nesta conferência tem do projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, uma história de sucesso com a interrogação Portugal e o PISA 2000. O projeto era 2000. Curso, saíram os resultados de 2018 e, portanto, nós incluímos a abordagem de 2018. Portanto, como eu disse, este é uma conferência para a apresentação, fundamentalmente, dos resultados e do trabalho que desenvolvemos ao longo destes quase 4 anos. Eu penso que os portugueses sabem, os projetos deste tipo, financiados pela FCT, têm uma duração prevista de 36 meses, de 3 anos, pelas questões que são normalmente comuns e como há a possibilidade de alongar, por pelo menos mais uns meses ou até 1 ano, nós fizemos isso, até porque grande parte da pesquisa decorreu em pleno período pandémico, o que limitou muito, nomeadamente, o trabalho empírico, algum do trabalho empírico. Como eu disse, ao finalizar o financiamento, nós decidimos apresentar os resultados submetendo-os a um escrutínio crítico de outros investigadores nacionais e estrangeiros que têm abordado a questão da regulação das políticas educativas por meio dos designados International Large Scale Assessments, avaliações em larga escala, de que o PISA é inequivocamente o mais icónico representante. Como viram pelo programa, o programa tem, depois desta pequena sessão de abertura, uma apresentação sistematizada de alguns dos outputs, dos resultados do projeto, que será feito pelo professor Vítor Duarte Teodoro e da restante equipa, mas que chefiou este trabalho de síntese, e que depois de uma pausa de café será comentado por 3 dos nossos colegas. A professora Ana Benavente, que foi também consultora do projeto e tem aqui uma, não sei se dupla, se tripla condição, isto é, investigadora do ICS, investigadora do SEIDE, secretária de Estado no período em que a participação de Portugal no PISA se foi decidida, com posições fortes, a maior parte delas que não negaram no contexto, mas será naturalmente abordado, que, para além de todo o seu percurso, acompanhou a par e passo muitas das discussões e foi uma não investigadora, mas uma companhã de luta na reflexão que realizámos, bem como outro consultor que intervirá à tarde, o professor João Luís Horta Neto, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Pedimos e trouxemos 2 investigadores, e já agradeço a disponibilidade, 2 investigadores principais de 2 projetos, um que já terminou o financiamento, outro que está em pleno curso, salvo erro, a meio ou 1/3 do seu trabalho. O professor Luís Miguel Carvalho, da Universidade de Lisboa, do Instituto de Educação, a quem agradeço, que nos anos dirigiu uma equipa aqui nos nossos vizinhos da Universidade de Lisboa e que tem sobre o assunto a vasta, com os seus companheiros de projeto, bibliografia sobre o assunto. E o professor Gil Nata, da Universidade do Porto, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, que tem atualmente um projeto também financiado pela FCT, com o PISA, e o centro é a Equidade, mas naturalmente eles irão referir-se. Portanto, o nosso propósito foi que esses resultados possam ser comentados a partir de um olhar informado
de quem viveu e de quem conduziu ou conduz projetos de investigação em Portugal nesta área e que o simples facto de terem sido financiados, neste último plano foi financiado do Gilnata, foram, salvo erro, aprovados 4 projetos. 4 projetos significa que são projetos de elevada relevância e qualidade do trabalho. Depois, nós criámos aqui uma situação de ter um brunch, um lanche aqui, para não... Normalmente, nestas conferências, o almoço estende-se imenso e acaba por se perder tempo, portanto, nós vamos servir aqui um almoço volante que todos os participantes presenciais são, desde já, convidados. Da parte da tarde, temos os seguintes painéis, um painel que aborda as implicações do PISA na formulação das políticas públicas, aqui com uma dimensão comparada. Temos o nosso colega Romualdo Normand, da Universidade de Estrasburgo, e que é um dos autores franceses que mais tem, franceses e não só europeus e mundiais, que mais têm trabalhado o PISA, e que tem, nomeadamente, no capítulo de um livro que deve estar a sair a todo momento pela Routledge, uma abordagem bastante forte relativamente à situação francesa. Como eu já referi também, foi nosso consultor, o professor João Luís Horta Neto, que também tem abordado esta questão a partir do Brasil, que constitui normalmente um case study, porque é talvez o país que utiliza a avaliação em larga escala como forma de regulação, de uma forma bem intensa e generalizada, e a professora Elsa Estrela, que é membro da forma transporta alguma das nossas reflexões. Depois de uma pausa, temos um outro painel, os futuros possíveis do PISA, onde contamos, espero que não haja nenhum problema de natureza de agenda, ter a presença do professor João Costa, que além de ser um académico ilustre, nosso colega da Universidade Nova de Lisboa, é ainda, e pelos vistos até março, atendendo às notícias de ontem da repetição das eleições para o Círculo da Europa, secretário de Estado da Educação, e que no período em que tem sido secretário de Estado, e já vamos 6 anos, não é? Tem tido uma relação estreita com o Andreas Schleicher e com a equipa do PISA. A Camila Adem, a ordem vai ser alterada, nós gostaríamos muito que a Camila aqui estivesse. A Camila é uma mãe recente, teve problemas de deslocação, vai fazer a sua intervenção via streaming, portanto online. Ela vai ter que ser a primeira, mas isso depois será explicada, que é da Universidade de Barcelona e é talvez das jovens investigadoras, aquela que tem uma das produções mais intensas sobre a questão do PISA. Teve 2 bolsas da European Research Council exclusivamente para trabalhar estas questões, e é uma investigadora que nós prezamos e com quem temos mantido um contato estreito. E depois, 2 investigadores franceses, que são mais da área da linguística, mas que trabalharam esta questão do PISA, muito particularmente na questão da sua validade no que diz respeito ao literacy e ao reading, e que têm um trabalho que em França e que a nós nos pareceu exemplar na abordagem das fragilidades metodológicas e epistemológicas deste instrumento, e que a quem agradecemos o facto de terem vindo os 2, e que muito nos honra. Aliás, agradeço também o receberem uma nossa investigadora na Universidade de Lille, em breve, nestes intercâmbios e nesta mobilidade Erasmus. Agradeço o receberem a Teresa em breve. E depois eu direi umas palavras finais, como coordenador do projeto, e algumas das nossas conclusões.
Como perceberam, esta conferência está a decorrer em duas salas. Uma sala aqui presencial, em que tivemos que limitar bastante os lugares, portanto penso que não pudemos, pelas razões sanitárias conhecidas, a sala tem que ter uma lotação, só pode ser ocupada por menos de metade da sua, do número de lugares, e está a decorrer virtualmente, com mais participantes virtuais do que aqui, e portanto vamos ter que adaptar esta condição de estarmos em dois lados ao mesmo tempo, permitindo nomeadamente a quem está em casa, e alguns que estão em casa estão noutros continentes, e com outros horários, uma disciplina de horário e de sequência para que essa participação seja uma participação eficaz. Esta conferência foi também acreditada como formação contínua pelo Centro de Formação das Associações de Escolas António Sérgio, e, portanto, também alguns professores da educação básica e secundária que estão representados, que estão organizados neste centro, têm a sua participação acreditada como formação contínua, a quem saúdo e que espero. Esta é uma problemática em que, de alguma forma, estão indiretamente envolvidos. Espero que esta conferência ajude a compreender melhor muitos dos aspectos do PISA. A conferência irá decorrer em várias línguas, portanto, eu estou a falar em português, provavelmente alguns dos meus colegas apresentarão ou não em inglês, o Romualdo Normando escolherá se falará em francês ou em inglês, portanto fica ao seu critério, o Horta Neto a mesma coisa, penso que o português, portanto não há traduções simultâneas, esperamos que todos tenhamos esta expertise de irmos compreendendo as línguas uns dos outros. Aqui o Romualdo, portanto, iremos seguramente, não será por problema da língua que não iremos comunicar. Eu renovo o agradecimento a todos por terem aceito o convite, agradeço àqueles que aqui estão aqui, penso que está aqui o Sr. Diretor do IAV, a quem agradeço a presença. Nós convidámos algumas das pessoas que diretamente trabalham, dos sindicatos também dos professores, está aqui o Presidente do Sindicato da Grande Lisboa. Agradeço a presença, espero que não estar a cometer algumas falhas, mas agradeço a vossa presença e agradeço também o contributo, e no debate estejam à vontade para questionar e para para tornar esta sessão de trabalho, nós entendemos esta conferência como uma sessão de trabalho, organizámos-la toda como uma sessão de trabalho, em que o nosso propósito principal é escrutinar aquilo que fizemos. Eu tenho nestas coisas já de alguns anos, de muitos anos de investigação, que a investigação faz contributos sucessivos, aqui não faz sentido andarmos a competir investigadores principais, portanto, ou seja, este escrutínio e esta colaboração na academia, em particular nas universidades portuguesas, é fundamental para que esta questão saia também do espaço fechado da universidade e dos centros de investigação para o espaço público, e que esse contributo seja também um contributo de uma ciência cidadã, de uma ciência que ajuda a tornar a ação política mais informada e a decisão também mais informada. Portanto, nesse sentido, eu desafio todos os presentes, os membros da equipa, a intervir e a ser, repito, uma verdadeira sessão de trabalho. Nós estamos a garantir, a ver se garantimos que aqueles que estão virtualmente possam também colocar questões. Temos uma investigadora que acompanhará o bate-papo, o diálogo, e que, de forma também
que quem está em casa possa, participar. Têm nas pastas um caderninho com um breves currículos vitae da equipa, dos consultores e dos convidados. Eu não vou ler, mas, portanto, quem conhecer, nomeadamente quem quiser conhecer, é importante saber o chão que cada um pisa, os percursos, a forma, portanto, há um caderninho que tem esses currículos vitae, não apenas dos membros da equipa, como também dos convidados, dos consultores. E eu presumo que quem está online possam colocar no site ou coloquem disponível ou partilhem no bate-papo para podermos todos conhecermos uns aos outros e, portanto, eu dispenso-me de ler. Nos 10 minutos que me faltam, eu só gostaria de dizer duas coisas. Qual foi o nosso ponto de partida? Qual foi o nosso ponto de partida? Porque os pontos não serão de chegada, mas os pontos onde estamos serão apresentados pelo professor Vítor Duarte Teodoro. O nosso ponto de partida foi o reconhecimento de que estes grandes estudos internacionais, não apenas o PISA, mas alguns outros, o TIMSS, o PIRLS, o TALIS, etc., desempenham um papel mais ou menos relevante, mas normalmente relevante, nas formas de governação do campo educativo. Desempenham um papel grande nas formas de regulação das políticas educativas. Nesses estudos, inequivocamente, o PISA aparece como o vértice, como aquele survey, aquele instrumento com um poder regulatório bastante maior, com um poder regulatório grande. O aparecimento do PISA não foi consensual, foi aliás fruto de um debate muito intenso, que significou inclusive mudanças na direção da OCDE, e que esteve no centro a seguinte questão: como passar de avaliações e de comparações de inputs, de elementos anteriores às aprendizagens para outputs, isto é, para aquilo que se aprende na escola. Essa foi a origem, isso está muito bem documentado nas conferências dos anos 1990, na última década do século XX. Nós próprios, num projeto anterior, infelizmente já faleceu, entrevistámos, era nossa professora aqui na universidade, a professora Maria do Carmo Clímaco, que representou Portugal, por exemplo, na conferência de Washington, onde isto foi muito discutido, e fizemos uma entrevista em profundidade para ver o sentido das discussões. E, portanto, a partir de um conjunto de iniciativas, entre os quais o chamado Projeto INES, Indicator National Education System, desenvolve-se um outro tipo de obtenção de dados, de inputs para outputs. Qual era a grande questão de medir os outputs? É que as línguas, as culturas, a diversidade dos sistemas educativos, dos programas, como encontrar algo que pudesse ser comum. Quem é da Sociologia da Educação e trabalhou, por exemplo, o Basil Bernstein, os códigos, os linguísticos não são neutros, as formas de comunicar, etc., são sempre culturalmente situados, que aliás é uma crítica que se mantém perfeitamente atual. O que é que eles foram encontrar? A OCDE vai encontrar, isso é muito
visível nos depoimentos dos altos funcionários que trabalharam nos anos 70 e 80, vai buscar à educação de adultos o conceito de literacia. Vai buscar à educação de adultos o conceito de literacia e é a partir deste conceito que vão construir o elemento de medição e de comparação. O conceito em si necessita de um escrutínio crítico. Os nossos colegas franceses fazem para a língua eu, por exemplo, não conseguimos no projeto, mas uma das coisas que eu penso que em termos de investigação deve ser feito é, por exemplo, a aplicação do quadro teórico do Basil Bernstein, dos códigos linguísticos ou os testes PISA digamos, a OCDE tem procurado liofilizar as perguntas, mas obviamente, por muita liofilização que se seja feita, os códigos estão presentes, os códigos estão presentes. Portanto, este é o ponto de partida do PISA. Esse ponto de partida coloca uma outra questão que é esta. Como é que um instrumento que tem estas origens, que tem este tipo de abordagem crítica, se tornou tão importante e tão hegemónico na forma de olhar? E eu tive essa experiência agora, alguns veem, eu também, ele não está aqui, um jornalista do Público procurou-nos antes para publicar e hoje vem um texto grande para um jornal de uma página em que tem uma pequena síntese, mas as perguntas insistentes, assim. Mas então o PISA, que não é, isto é, o pressuposto é que o PISA é como diz o secretário-geral da OCDE, o Ángel Gurría, fine-tune, o afinador das políticas educativas. Aparece, digamos, portanto, aqui a questão que se coloca é o que é que um instrumento que tinha anteriormente outros mais sólidos, nomeadamente os desenvolvidos no âmbito da IEA, da International Educational Achievement. Outros estudos, incluindo em Portugal o Estudo Nacional de Literacia, com solidez metodológica provavelmente muito superior, o que é que os torna tão poderosos? A nossa hipótese de trabalho é clara, é o problema do poder das organizações. O poder das organizações. A OCDE transformou-se num think tank fundamental para estas coisas, não apenas na educação, mas sobretudo na economia e depois por extensão na educação, e portanto as representações e influência não é intrínseca ao instrumento, é extrínseca, é da instituição e do peso que hoje, no plano da economia, e nomeadamente daquilo que muitos de nós têm designado de globalização neoliberal, o peso que esta instituição tem na academia, na vida em geral. Para terminar, aquilo também que constatamos foi que e este processo está em curso e as tendências são de acréscimo, o PISA transformou-se numa espécie de big science. E que, como eu penso que conhecem o conceito de big science, foi trabalhado por uns físicos, uns cientistas norte-americanos, um inglês, há uns 30, 40 anos, que tem a ver, sobretudo, que o conceito de Big Science não é um conceito muito favorável à ciência. O conceito de Big Science é que, digamos, determinados, o conceito foi desenvolvido após os alertas de Eisenhower com a criação do complexo militar industrial nos Estados Unidos e com a ligação desse complexo à ciência. E, portanto, a ideia do Big Science é que o que está no centro do Big Science transforma-se um pouco a política do eucalipto, seca à volta. Seca à volta, isto é, tem muitos recursos, mobiliza o essencial de, por exemplo, hoje no caso do PISA, as grandes empresas mundiais de educação estão quase todas associadas à sua construção e desenvolvimento, e
cada vez mais mobiliza recursos. E no caso do PISA, a sua multiplicação vai para outros campos. E hoje o PISA não é só o PISA, é o PISA for Development, para os chamados países em vias de desenvolvimento. Numa entrevista à Camila Adey, talvez a entrevista mais extensa sobre isto, o Andreas Schleiser fala na intenção de o PISA abranger em 2030 praticamente o conjunto dos países do sistema das Nações Unidas, 180 ou 190 países, portanto o seu crescimento, não apenas pelo PISA normal, como pelo PISA for Develop, o desenvolvimento do PISA for Schools, portanto, ou seja, levar que no Brasil tem uma influência grande, nomeadamente na rede privada de ensino. Em Portugal foi lançado, não conhecemos o seu desenvolvimento, também não trabalhamos aprofundadamente, mas isso é, por exemplo, algo para o desenvolvimento posterior. E outros grandes surveys realizados. Onde parece haver mais dificuldade é no ensino superior. Houve a intenção de fazer um PISA para o ensino superior, um projeto chamado AEL, nas iniciais, foi derrotado, isto é, não houve apoio, os países entre os quais Portugal foram contra o desenvolvimento desse PISA para o ensino superior e a OCDE desenvolveu um outro projeto e que nós, aliás, participamos aqui, o nosso centro, a nossa universidade participa nesse projeto da OCDE, que os resultados deverão começar a ser divulgados em 2020, este ano ainda, mas que com uma outra volta, o pensamento crítico, não propriamente com a impossibilidade de criar league tables e rankings aqui a universidade tem-se oposto, muitas vezes não pelas boas razões. Como vocês sabem, no ensino superior, há um conjunto de rankings extremamente poderosos na indústria mundial que viram isto como uma competição. O do Times IT Education, o ranking de Xangai, agora o muito poderoso da Quarterly, o QS, que são rankings que estão associados a empresas de consultoria e que seguramente a entrada da OCDE neste tipo iria disputar este mercado da consultoria mundial das universidades de elite e, portanto, para além das razões, das boas razões, há também razões de mercado que têm dificultado a OCDE. Mas isto para dizer que este projeto que se inicia com o primeiro ciclo em 2000, assume uma ideia de que, e é uma das hipóteses que nós trabalhamos, de Big Science, ou seja, é um projeto que é como um esquema em pirâmide, tem que crescer para se manter. Tem que crescer para se manter. E, portanto, se não for travado, portanto, a lógica é que ele tem de crescer. Se para de crescer, vai definhar. E, portanto, o estádio em que nós estamos ainda é nessa fase de crescimento, e pelo menos nas intenções da OCDE, é de prosseguir este processo de novos testes, de novas possibilidades de desenvolvimento do PISA for Schools, de chegar aos países ditos em desenvolvimento, etc., de alargamento desse esforço, mobilizando, porque a participação nestes projetos são participações que envolvem milhões de euros, portanto, tem uma indústria associada, não apenas pública, mas das grandes empresas hoje que trabalham, como a McPherson, que trabalham hoje no campo mundial. Este é o contexto do nosso projeto. Eu vou dar de imediato a palavra ao professor Vítor Duarte Teodoro,
que irá tentar, não ultrapassando 1 hora, os nossos principais, isto agora é uma coisa aqui, a professora Ana Benavente fica nervosíssima, os nossos principais findings, os nossos principais resultados, as nossas, e que vamos depois pôr em debate, o vosso escrutínio, o vosso comentário crítico, e uma vez mais, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por nos acompanharem à distância e desejamos vivamente que seja um bom dia de trabalho para todos. Obrigado. Vitor. Good morning, bom dia. Eu tinha pensado falar em inglês, mas suponho que, seguindo o exemplo do conferencista anterior, vou falar em português, com uma outra coisa em inglês, se for necessário. Gostaria de começar por dizer que tudo o que eu vou mostrar está neste site, naquele endereço, faz parte do escrutínio. Se quiserem ir buscar todos os elementos, nomeadamente esta apresentação, alguns são questões muito pormenorizadas, eu não vou falar mais do que 5% dos documentos que tenho aqui, é absolutamente impossível de falar de tudo. Tem ali muitos outros documentos que estão, alguns em brutos, outros já com alguma digestão de informação, portanto, se quiserem tomar nota, agradecia. Não, o endereço é muito simples, bit.ly, PISA-SAID, tem lá todos os documentos que podem ser úteis. No cartaz e no programa tem o gráfico principal da evolução dos resultados portugueses em PISA, nas últimas 7 administrações. Eu vou falar um bocadinho sobre este tipo de gráficos que não aparecem em nenhum documento oficial e que têm uma interpretação muito mais clara do que aquela que é usual aparecer. Mas antes ainda, deixem-me dar um bocadinho o contexto do projeto. Portanto, volto a referir, isto está naquele site, se quiserem depois consultar e acompanhar, podem consultar. O projeto foi apresentado em 2017, se a memória não me falha, tem o título, está muito claro, os seus objetivos, a ideia está ali sublinhada, quais são as razões por que Portugal é um caso de sucesso. Esta palavra, um caso de sucesso, foi referenciada pelo diretor do PISA, do diretor de educação da OCDE, exatamente nestas palavras, Portugal is a success case. E para isso procurou-se investigar o que é que os diferentes intervenientes, os diferentes atores, digamos, quer numa lógica histórica, quer numa lógica de política, identificar quais é que eram as principais ideias que circulavam, os seus discursos, etc., incluindo já agora os mídias, em particular os jornais. O PISA tem vários
teve vários aspectos marcantes. Em Portugal houve, no princípio, uma discussão muito grande que está muito clara pela posição de Portugal aqui no princípio, eu já vou mostrar isto mais em pormenor, a posição de Portugal em relação aos outros países da OCDE, não em relação a todos os outros países. Estava numa situação que é considerada o primeiro quartil, isto é, os primeiros 25% dos países, portanto, digamos no bottom, na parte inferior, e depois passou para a mediana dos países. Houve essa discussão no princípio dos anos 2000, foi muito intensa nos jornais e não só. Aconteceu também em vários países, estou-me a lembrar do Luxemburgo, da Alemanha, já vamos ver porque é o Luxemburgo, e na Grécia, no Brasil acho que ainda continua. Foi muito relevante e muito forte, digamos assim. Voltou a ser em 2015, quando houve umas... Afinal, Portugal já não mantinha uma progressão tão clara como se tinha verificado até 2012, e em 2018-19 voltou também a haver alguma discussão, portanto, ou seja, o PISA é de facto um assunto mediático sistemático. Isso foi estudado no projeto, estão publicados vários textos, alguns no livro que já foi referido, que daqui a bocado vai ser também continuado a ser referido. Portanto, há razões, aspectos políticos a estudar, há aspectos técnicos. Eu vou-me centrar essencialmente nos aspectos técnicos e nos resultados dos alunos. Vou-vos mostrar dados que são extremamente complexos de obter. Enfim, eu diria extremamente complexos, depois de saber não custa muito. O problema é que as bases de dados são relativamente grandes e digamos, o dataset exige alguns conhecimentos técnicos e já agora também máquinas suficientemente poderosas para trabalhar com dados tão grandes. E nem estou a falar dos resultados dos alunos diretamente. Só para terem uma ideia, as bases de dados dos alunos com os resultados dos itens e dos questionários são da ordem dos 600.000 linhas, as últimas, por 3.000 variáveis. Portanto, como podem imaginar, não é propriamente uma coisa que se trabalhe com de qualquer modo. As várias atividades do projeto estão aqui. Volto a referir, vou-se centrar essencialmente na parte 2 e na parte 3 e falar um bocadinho da parte 4. Na parte 2 e 3 fizemos também uma coisa muito interessante, para a qual eu reservei pelo menos uns 10, 15 minutos, que foi replicar os itens PISA com alunos portugueses. Há vários itens que estão abertos, estão no site da OCDE, estão publicados em relatórios, incluindo as suas traduções, e nós fizemos um pouco uma loucura técnica que foi construir um caderno tão parecido quanto possível com o aspecto do PISA, já vos vou mostrar. Volto a dizer, está tudo naquele endereço, podem depois consultá-los em pormenor, e replicámos isso com alguma formalidade em dezenas de instituições, de escolas, incluindo o ensino superior. Portanto, ou seja, não apenas alunos de 15 anos, como sabem o PISA é para alunos de 15 anos, nós aplicámos também para alunos de outros níveis de ensino e adultos, e tem alguns dados que eu gostaria depois de partilhar com vocês. Sobre os aspectos políticos, deixem-me dizer, eu só alinhei aqui 2 ou 3 ideias, portanto, este é um dos artigos que foi publicado. Conceito de emulação normativa, portanto, isto é, de certa maneira, não podemos ficar de fora das comunidades, neste caso das comunidades políticas, é considerado digamos, um item-chave na adesão ao PISA, e isso, de certa maneira, já correspondia às posições políticas e técnicas em Portugal, ou seja, já tinha começado algum trabalho no final dos anos 90 da medição da educação da qualidade da educação, com exames, testes, sem ser da forma antiga portuguesa. Eu, como professor, participei na elaboração de vários exames nacionais e mesmo antes de ciência do gado e depois da ciência do gado, e não vos conto como era, por exemplo, no começo dos anos 80. Ou melhor, se contarem, vocês não acreditam que era assim que se fazia exames em Portugal. Com o GAV procurou-se sistematizar tecnicamente, até porque surgiram
na comunidade educacional portuguesa pessoas com outras formações que não apenas a experiência de ensino, com formações técnicas, estou a pensar concretamente na Glória, que está aqui connosco, e outras pessoas que tinham formação em mediação educacional nos Estados Unidos e noutros países, e de certa maneira já estava antes do PISA mais ou menos consolidado, e o PISA veio, quando surge já com essa base. Este diagrama que está aqui, que também está partilhado na pasta, portanto, tem uma análise de tudo, excepto uma coisa que é extremamente difícil. Desculpa lá. Isto ampliar aqui às vezes nem sempre é fácil. Portanto, este diagrama procura ser uma timeline de todo o processo das medições internacionais, das avaliações internacionais em larga escala desde os anos 60, com foco principal a partir da OCDE. Portanto, o PISA está nesta cor, tem os governos, tem aqui as despesas públicas com a educação em percentagem do PIB, de acordo com os dados da Pordata, e a parte que está aqui azul é uma das coisas muito difíceis de obter, porque não há nada sistematizado. Eu suspeito que vamos ter mesmo que ir ver tudo outra vez, que é quando é que houve exames, em particular exames por amostragem, exames que sejam condicionamento de passagem, mas o condicionamento, vejam bem a complexidade, o condicionamento de passagem também não é condicionamento, porque normalmente é só 30%. Portanto, ou seja, há uma enorme variedade e esta parte azul que está na timeline não está com garantia de fidelidade total. Deixem-me só, juntamente com esta timeline, temos uma síntese dos resultados do PISA, que mostra que Portugal, atenção, não há dados para matemática e ciências no primeiro ano, e para ciências no segundo ano, a OCDE considera que não são comparáveis, portanto, sempre que virem esses dados, faltam ali os 2 primeiros anos nas ciências e o primeiro ano na matemática, não são comparáveis, portanto, esses dados não aparecem aqui nestas representações. Fizemos também exemplo de outros autores, lembrar, por exemplo, do João Maroco, que tem várias vezes, vários artigos, tem esquemas deste tipo, vai ver quais são as principais medidas de política educativa e quando é que surgiram. Assim como também tem um caso com um artigo com o PIB, as despesas do PIB que está acima. Nós acrescentámos aqui uma coisa muito interessante que foi, pelo menos pode vir a ser útil, que foi alguns conceitos e autores, especialmente política e social, que de certa maneira estão relacionados com, digamos, esta transição dos aspectos administrativos das comparações internacionais, quantos alunos, com escolaridade, etc., para o produto da educação, isto é, qual é que são os conhecimentos que de facto os alunos atingem. Eu chamo só a atenção para um conceito que de certa maneira está relacionado com o outro da normativa de integração na comunidade, que é o Global Ritual of Belonging, isto é, se não participarmos nisto, somos outsiders. E, portanto, sem dúvida que há esse conceito, isso é muito claro, eu diria, não só nos políticos, mas também até nos mídias. Vou-me focar aqui nestes aspectos apenas no essencial. Primeira coisa é assustador, primeira vez que se começa a trabalhar com os dados. Aliás, no princípio, eu e o Vítor Rosa começámos por ir aos relatórios, ir buscar os valores. Vítor Rosa, corrija-me, foi vários meses de trabalho a olhar para aquilo, com muitas gralhas pelo meio, muitos erros e tal. Depois decidimos usar as bases de dados da OCDE, portanto, se não conhecem, o PISA Data Explorer, que tem aquele aspecto, 4 tabuladoras, pode-se pesquisar por muitas variáveis, eu já vou mostrar um bocadinho. Tem um problemazinho, é que muitas vezes o loading data e mostrando os resultados demora bastante tempo, portanto têm que estar preparados para estarem
com paciência. No final, obtêm folhas de cálculo ou documentos Word ou o que quiserem, absolutamente overwhelming, é o termo em inglês, assustadoras, que qualquer pessoa que tenha dificuldade com números fica intimidada. Isto é apenas para aí 1/10 da folha com que eu organizei. Aproveito para dizer que está partilhado e que podem usar, e que envolve coisas tão simples como cada variável ter um nome identificável para depois poder ser trabalhada, etc. Senão é confusão total. Deixem dizer que a história das variáveis, eu fiz um mapa que também está partilhado, com todas as variáveis e para todos os anos. Faltam muitas variáveis em alguns anos, algumas completamente injustificáveis, não se percebe porque é que faltam. Por exemplo, não se sabe que anos de escolaridade é que são os alunos em certos anos. Feitas as contas, isto vai até quase 3.000 variáveis. Portanto, não sei se estão percebendo, quase 3.000 variáveis que estão ali de ser manipuladas. Mas não é só os dados que são overwhelming. Isto é a minha base de dados, está de propósito ali meio escondida, mas eu vou-vos mostrar uma pesquisa na minha base de dados pessoal entre o ano 2000 e o 2022, com a palavra PISA e o autor só OCDE, só na minha base de dados pessoal, que eu já testei, vai dar 600 e tal documentos. Portanto, isto não é tudo, só com o autor OCDE. Se eu juntar outras coisas, os 600 multiplica à vontade por uma escala pelo menos de 10 na minha base de dados. Imaginem o que isto não será em todas as situações. Claro que o PISA representa, de certa maneira, a chegada à educação da Big Science. A minha formação de base em física, eu apanhei o pré-Big Science e depois o Big Science. Quando eu acabei a minha licenciatura, praticamente não havia ainda computadores, havia umas máquinas de calcular que eram umas coisas muito interessantíssimas, programáveis. Depois passou a haver computadores e acesso à internet relativamente rápido, mas esta história do Big Science é muito comum em muitas áreas. Aliás, em Portugal, ainda hoje vi, há uma base de dados de políticas sociais com os dados partilhados. Cada vez mais há bases de dados e equipas gigantescas a partilhar e a depositar nos mesmos locais. Na economia há imensos bases de dados. Claro que surgiu a seguir os conceitos relacionados com Big Data, se bem que seja um bocadinho diferente o conceito de Big Science, mas uma interpretação simples do PISA e do esforço OCDE é tentar transformar, eu não vou usar a palavra condicionar, porque, enfim, seria já uma interpretação, mas a ideia é trazer para a educação, digamos, um conjunto de dados que podem ser utilizados sistematicamente e que com séries ao longo do tempo, tal como na economia. Na economia há séries pelo menos com 200 anos. Na educação não existem esses valores, passou agora há alguns relatórios portugueses. Um dos problemas que se pôs quando estávamos a fazer a análise é como é que isto se visualiza, como é que isto se interpreta. Os relatórios portugueses, eu vou aqui mostrar dois, também estão na pasta. Este, que é relativamente recente, tem essencialmente focam-se em tabelas, portanto apresento os dados em tabelas, tabelas às vezes com as gralhas, só referentes a Portugal. Isto é um aspecto que é confuso, só referentes a Portugal, mas eu estou interessado em conhecer no contexto de todos os países. Às vezes apresentam uns gráficos que mostram assim umas escadinhas progressivas que, novamente, não diz qual é o contexto dos países. Portanto, procurou-se, de certa maneira, tentar identificar uma linguagem visual que permitisse a identificação de tendências sem ser assustadora olhar para uma tabela e muito menos para aquelas tabelas originais que eu vos mostrei. Este outro documento é do relatório do IAV, que apresenta tabelas típicas da OCDE, ordenadas, alguns gráficos, etc. Também não optámos pelas tabelas, e não numa lógica de ranking, não numa lógica de ordenação, se bem que isso esteja implícito nos dados que eu vos vou mostrar a seguir. Mais um exemplo de tabelas ordenadas, sempre com a
a representação de Portugal, neste caso além e da média. Uma pequena nota. A ideia da visualização hoje é uma área científica. Na informática, no estudo de informática, com psicologia, com alguns aspectos essenciais. Começou, há muitos estudos sobre isso, começou com este gráfico muito interessante do século XIX, que mostra a campanha de Napoleão na Rússia. Que exige, portanto, se eu olhar para aqui sem mais nada, o que é que eu vejo? Uns riscos de duas cores. Esse é o perigo da visualização. Qualquer criança olha para aqui, um ano depois, então o que é que tu viste? Onde eu te mostrei os gráficos? Havia aquela coisa dos riscos de duas cores. Uma cor era assim café com leite. Não vou usar outro termo por não se aplica aqui. E outra cor era mais escurinha. E o que é que lá estava? Não me lembro, só me lembro das cores. Esse é um dos perigos da visualização. Por acaso, os gráficos que eu vou mostrar são um bocadinho melhores. A espessura destas cores representa o número de homens do exército napoleão. Partiu de Paris, chegou a Moscou e atravessou Paris. Não sei se estão a perceber o que é que aconteceu. Foi a chacina total de 1 milhão de homens que partiu de Paris. A visualização destes... depois tem aqui vários momentos, onde é que houve batalhas, houve exércitos que se separaram, portanto, exércitos, de facto, 1 milhão de homens não é são muitos exércitos, não é? Imaginem a logística que está por trás, chegaram, salvo erro, 20.000 a Paris, e aqui voltaram a juntar-se, etc. Aqui tem um gráfico interessante que é a temperatura a temperatura ambiente que eles tiveram que obter numa escala que era comum na altura, que é, acho que o negativo acima e o positivo abaixo. De qualquer maneira, podem depois estar ali também no Wikipédia um artigo muito interessante, se gostam de dados sobre isso. A representação de dados visual no PISA é muito complicado. Isto é um exemplo típico para um item que, neste caso, é a percentagem do nível de ensino, student grade. Portanto, uma das cores, tem que ver qual é o 7º, outra das cores é o 8º, outra das cores é o 9º, depois tem que ir olhar para ali, depois tem aqui um pico, que é o 7º, no 7º passa para 100%. Isto é preciso ter algum cuidado. Para chegar aqui já envolve não sei quantos cliques, saber à procura, etc. A tabela está deste tipo, também pode ser representada desta maneira. Desta maneira, os tais 100% aparecem cheios. Como é evidente, isto é um erro, não é? 100% dos alunos do PISA no 7º ano em 2012 é de certeza um lapso. Não foi de certeza assim. Deixem-me fazer uma pequena nota citando uma pessoa que todos vocês conhecem. Mimosa pode ser uma flor ou pode ser uma borboleta. Entendem como entenderem. É muito fácil dar a procura dos erros dos outros, isso é válido já agora para todos os nossos erros. Se os encontrarem, que nos digam, a ciência é pública, os dados estão públicos, portanto, faz favor. Os erros não podem não ter importância alguma. Por exemplo, aqui ninguém fica preocupado com isso. Mas há situações onde ficam. Big Science, Big Data, séries de 200 dados, de 200 anos. E estes senhores, em 2010, escreveram um artigo que foi citado várias vezes pelos ministros das Finanças portugueses e de outros países, a dizer que quando a dívida pública passa os 90% é a desgraça para o país. Eu lembro perfeitamente de um ministro Teixeira dos Santos, ministro das Finanças em Portugal, que agora publicou um livro que faz previsões a 250 anos. Enfim, eu vou já fazer uma previsão a 250 anos, que acerta, com certeza. Estão todos mortos daqui a 250 anos. Ok? Portanto, cuidado que estas previsões valem o que valem. E, no caso destes senhores, esta análise tão complicada, tão sofisticada, está aqui. Tinha erros estatísticos básicos, fórmulas erradas. Um estudante de doutoramento. Este artigo está publicado em vários sítios. Eu, por acaso, fui buscá-lo mesmo ao site da OCDE
papers, working papers da OCDE, portanto, ele também foi publicado no Play Economics, etc., e na SCSR, e tem uma análise muito interessante, e em particular também a ideia do conceito de facto estilizado, como é que se criam factos que os políticos a seguir vão usar como sendo as coisas mais triviais do mundo e verdades absolutas. Depois tinha erros de estatística base. É muito fácil fazer erros de estatística base nos dados que eu vos vou mostrar. Por isso mesmo foram criadas várias formas de tentar ver na própria documento se tinha alguma contradição, e isso já vos vou mostrar como é que se faz. Uma pequena nota sobre os itens do PISA. Tudo do PISA tem a ver com testes aos alunos. Esses testes são chamados low stakes, isto é, não contam para notas. Há os high stakes, contam para passar ou não passar. Há os sample low stakes, por amostragem. Estes são sample low stakes, por amostragem. E às vezes acontecem coisas destas. Eu fui buscar aquela ideia das propostas para o próximo milénio do Italo Calvino, que achei deliciosa, não sei se conhecem o livro, se não conhecem a análise em português, é absolutamente delicioso. E em Espanha, quando foi o PISA, aconteceu isto. Os alunos da parte do período teste responderam de uma maneira que, obviamente, não era representativa da sua leitura, da competência de leitura. Uma vez que os testes eram feitos em computador, as ações foram todas testadas e seguidas. O número de instances, de ocorrências, mostra que os alunos fizeram racha de speed dating. E, tipicamente, menos de 25 segundos num total de 20 testes. Este deve ser o recordista mundial. A ideia do Calvino está aqui, diz que o mental speed é interessante pelo seu próprio interesse, não pelo uso prático que se pode ter. Enfim, é uma pequena brincadeira. Ele depois, claro, que diz, cuidado que o oposto também pode ter interesse. Portanto, quer a rapidez, quer a lentidão, pode ter interesse. Onde é que eu queria chegar? Toda a construção PISA é feita a partir dos testes PISA. Isto sucedeu em Espanha, mas, atenção, isto sucedeu nos primeiros 20 itens de 2018. Tempo de resposta, assinalado 20 segundos. De resposta. Nós não fazemos ideia de quais são os itens. Estes itens não são, pelo menos, na altura que isto é feito, são non-disclosed items, mas observa-se, salvo erro, em 17 destes, um pico no imediato. Isto é, há uma enorme proporção de alunos que respondem imediatamente. Volto a dizer, são os primeiros 20 itens, 17 têm este padrão. Há alguns estudos sobre a rapidez dos itens. Eu, infelizmente, não se consegue fazer tudo, eu e a equipa não conseguimos pegar nestes dados todos, mas não, é algo que garantidamente interessa e valeria a pena pegar posteriormente. No entanto, logo no princípio fizemos uma análise das questões. Em 2015 já havia testes computacionais. E quando eu comecei a olhar para os resultados e partilhei com a equipa estes primeiros resultados, a primeira coisa que eu pensei foi: enganei-me, isto não pode ter estes valores. Eu vou apenas mostrar um item. Ou melhor, um grupo de itens sobre, por acaso, tecnicamente muito interessante. Este item é daqueles itens que qualquer professor gostaria de usar na sua sala de aula. Tem o nome de peixe, uma quinta aquática sustentável. Tem uma primeira página de enquadramento, okay? Faz parte do item, e depois tem um item de arrastar, em que os alunos
para não me afastar, vou usar aqui o laser, em que os alunos têm que ler isto para isto fazer sentido, vão interpretar este diagrama, que tem aqui montes de pormenores, etc. E depois, basicamente, têm que pegar nestes bicharocos ou plantas e arrastar para os sítios devidos. Portanto, não sei se estão a perceber o contexto. Arrastar para os sítios devidos. O tempo de resposta de todos os alunos que responderam a esta questão tem este perfil. Isto é, uma moda logo nos 10, portanto, a moda é nos 10 segundos, 0 a 10 segundos. Feito o exercício de ler isto, são cerca de 2 minutos. Portanto, eu repito, ler são cerca de 2 minutos. Não pensar, as experiências que eu tenho sobre isto é da ordem dos entre os 3 a 5 minutos e já é pensar rápido, sem ser com grandes alternativas. Portanto, olha, a mediana do tempo de resposta é de 99. O primeiro quartil está nos 29 segundos, quer dizer que 25% dos alunos respondem em menos de 29 segundos. E, portanto, 75% respondem em 158 segundos, são aproximadamente, portanto, feitas as contas, como diria o outro, 2 minutos e meio, não é? Portanto, 75%. E depois há aqui uma cauda, até aos 300 segundos, atenção, é o tempo que eu acho que era razoável para fazer, e não me considero parvo de todo, ok? E, portanto, é uma cauda que, depois há mais, depois há uns erros para a frente com alguns meses que devem ser erros de digitalização, que aqui não estão contados. Este é o padrão de uma resposta a uma pergunta sofisticada. A uma pergunta mais simples, como esta, que é a escolha múltipla, direta, temos, aqui são 2 formas de representar a mesma coisa, aqui com uma escala mais pequena, aqui com os histogramas mais clássicos, temos novamente uma barriga enorme no imediato. Onde é que eu queria chegar? Cuidado que os low stakes tests valem no que valem. Feito isto para todos os países, olhem a barriguinha para todos os países. Qatar, então, tem ali uma coisa enorme, Polónia, Montenegro, Macau, Luxemburgo, Coreia. Não podemos ter uma absoluta confiança nestas coisas. O padrão de resposta em testes low stakes é sempre de suspeitar. Claro que há processos matemáticos de diminuir essa influência, mas os dados são estes. É curioso que eu nunca vi estes dados explicitamente e com, digamos, visualmente fortes nos resultados da OCDE. Não sei porquê, mas não deixa de ter algum interesse. Vamos então ver agora os resultados portugueses. Eu aqui pus 2018, já é a tendência que nós temos. Deixem-me pôr aqui as áreas para controlar. Okay. Portanto, eu vou-vos mostrar depois alguns destes gráficos, não todos, novamente estão todos partilhados, e assim como a folha de cálculo podem confirmá-los todos. Este gráfico também é um bocado assustador, eu vou decompô-lo. Portanto, aqui já é decomposto. E vou explicar um bocadinho cada um destes gráficos, porque a seguir vão ser todos interpretados, certo? Novamente explicar. Portanto, isto representa, cada pontinho representa um país. A sequência nos anos todos. Cada caixa representa 50% dos países. A parte de baixo da caixa representa 25%. A cauda representa outros 25%. Portanto, eu posso ver, por exemplo, aqui 25% dos países. Isto é só a OCDE, atenção. Portanto, são 4, 5, 6, 7, 8 países. Portanto, cerca de 30 e tal países da OCDE. Nem sempre há dados para todos os países. Por exemplo, já vimos que Espanha, 2019, leitura, reading, não foi considerado. A azul, as médias da OCDE, a vermelho, os resultados de Portugal. Podemos ver que, aliás, há um outro documento que nós publicamos, que também está disponível online,
numa base de dados que comparámos as tendências em todos os países. Portugal, podemos ter feito aqui uma linha de tendência, como alguns autores fazem, mas não foi feito aqui de propósito essa linha de tendência. Mas a linha de tendência é positiva, ao contrário de muitos países em que é negativa. Por exemplo, ou que tem uma parte positiva e depois uma linha de tendência negativa, como é aqui, por exemplo, este país. Portanto, não sei se está claro o que é que representam estes diagramas de caixas. São chamados whisper graphs ou diagramas de caixas, box diagrams, as duas coisas. Eu gosto mais do termo diagrama de caixas, whisper é bigode, diagramas são mais simples. Portanto, aqui já é a comparação com Portugal versus os partners da OCDE. Portanto, versus os partners, Portugal, por exemplo, o Science, à direita Science, neste ano que há resultados de 2006, já estava no terceiro quartil, no 2018, já estava no quarto quartil e tinha apenas 5 ou 4 ou 5 países, neste caso, partes que não são da OCDE. Neste primeiro diagrama, podem comparar todos os da OCDE com Portugal. Portanto, uma vez entendido estes diagramas, eu agora vou mostrar os resultados em pormenor a partir deste documento, que também está online. Que vou mostrar. Ora, acho que é. Só pronto. Ok. Portanto, este documento é a digestão daquelas folhas de cálculo gigantescas. Alguma curiosidade intelectual vai ser motivo para pesquisar muitas das outras variáveis, da mesma forma que aqui estão. Eu vou só mostrar alguns, portanto, este documento tem estas coisas todas, eu vou só mostrar. Aqui eu acrescentei, nos dados iniciais, portanto, agora, alguns países que, de certa maneira, estão nos extremos, para ser mais fácil a sua leitura. Portanto, é dos poucos casos onde eu pus muitos países. Podemos olhar, por exemplo, para a Finlândia, para a Coreia, para o Japão, e no último ano pus a sequência de todos. Pus a sequência de todos os países. A tendência geral é que os países mantêm a mesma posição relativa. Há algumas exceções. Não sei se têm lido os últimos documentos, mas os últimos documentos agora o país mais focado, quando se fala do PISA, é a Estónia, que representa nos vários exemplos das várias literacias, entrou há relativamente pouco tempo, mas está no topo do primeiro quartil, desculpem, do quarto quartil, em todas as áreas. Portanto, Estónia, aparece sempre. A Finlândia tem o tal percurso que também foi identificado, mas se olharmos para aqui, vemos, é completamente diferente de olhar apenas para a curva. Ali a Finlândia era claramente um outlier, aqui já não é outlier, mas continua no topo. É uma diferença enorme. Volto a dizer, vale o que vale, mas em termos relativos não é exatamente a mesma coisa se eu olhar apenas para aquela curva. Portanto, eu sugeri que depois vissem com atenção isto com algum pormenor, se acharem relevante, e a seguir, portanto, isto são 50 e tal páginas, onde aquela imensidão de dados foi digerida. Como é que foi digerida? As 3 literacias que têm as séries maiores, os diagramas de caixas, os países. Aproveito para dizer que uma forma de verificar que não há erros, isto tem que estar sempre a verificar, estes pontinhos também representam estes, se não existirem, são imediatamente identificados como erro na construção, na programação do gráfico. Portanto, é preciso ter algum cuidado nisso. Isto não é só para verem, se por acaso virem algum, o Vítor Rosa novamente olhou com o seu olho de lince
até agora ainda não identificou nenhum erro, mas eu próprio, quando estou a fazer a revisão, costumo identificar com alguma frequência e sei que é altamente provável. Portanto, por exemplo, neste caso, a interpretação é muito simples. As meninas versus os meninos, eu posso comparar a posição de Portugal, o vermelho com o azul, e faço aos outros todos. A tendência é sempre a mesma. E se eu olhar da esquerda para a direita, posso comparar aquela variável, da direita para a esquerda, tanto faz. Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, portanto posso comparar o female com o male e olhar ali, por exemplo, e ver que há aqui uma consistência no reading, não existe essa consistência na matemática, os resultados na matemática não têm as mesmas diferenças entre sexos, e nas ciências também não existe, a grande diferença está apenas no reading. Novamente, não há aqui interpretação, vai haver na versão final deste tipo de documentos, aliás, como disse o Vítor Rosa há pouco tempo também, isto dá imenso processo de análise e talvez muitos textos interessantes para analisar, mas novamente são convidados também a fazê-los. Vou chamar a atenção particular para este gráfico. Andámos à procura, eu e outras pessoas, de dados sobre isto em Portugal, não encontramos. O que é que este dado nos mostra? Mostra-nos os resultados em reading, em matemática e em science, está em baixo, no A, no B, no C e no M. Deixa-me só mostrar aqui o M para verem uma coisa interessante. O M também tem um diagrama de caixas, portanto o M é cursos modulares. Está lá mais ou menos esclarecido o que é os cursos modulares, mas eu já vos vou mostrar como é que isso é classificado nos vários países. Cuidado que estes diagramas de caixas valem o que valem. Se olharem aqui só tem 2 pontos. Portanto, um percentil com 2 pontos, ou mediana com 2 pontos, como é evidente que cai exatamente a meio. Portanto, aqui é apenas, está aqui ilustrativo, não tem qualquer significado estatístico. Neste tipo de cursos já tem, agora, naqueles tem situações que, na melhor das hipóteses, nós pomos um ponto de interrogação. A primeira hipótese que eu pus foi, isto houve aqui algum erro meu a colocar os dados. Porque os dados têm que ser todos limpos, têm que ser verificados, não sei o quê e tal. É fácil. Vai-se às bases de dados da OCDE, comparam-se com os valores, e não, estão lá esses valores. E tem aqui uma situação muito curiosa. Em 2012, ora, atenção, portanto, vamos olhar aqui para os anos, portanto temos 2018, ok? Em 2012, nos cursos A, em todas as literacias, houve uma passagem da mediana para o bottom nos cursos gerais. Nos cursos em 2012 para 2015. Em 2015, pelo contrário, os nossos meninos dos cursos profissionais, vocacionais, meninos portugueses, passaram para o topo da OCDE. Depois voltou tudo para as tendências mais ou menos standard. Volto a dizer, a primeira interpretação que alguém faz quando diz, isto está, enganei-me nos copies and pastes ou nas transferências de dados. Não, isto confere com a distribuição da amostra por percentagens. A amostra por percentagens temos cursos A gerais. De repente, portanto, andava em Portugal na gama dos 80 e tal % dos alunos que participavam no estudo PISA eram de cursos gerais, que é consistente com o nosso sistema de ensino, e em 2015 passou para 35%. Pelo contrário, os vocacionais de continuação de estudos, portanto, serão cursos profissionais que dão acesso, em princípio, aos cursos superiores profissionais, passou para 60%. Não me perguntem qual é que é a lógica disto, deixo para a reflexão, mas a única coisa que eu levanto é que isto não representa garantidamente a situação escolar em Portugal. Vou passar aqui novamente mais dados que vocês podem depois ver com atenção. Por exemplo, este é um dos que eu vou chamar a atenção, que tem algum interesse, que é
os alunos que são até o 9º ano, portanto, do lado esquerdo, isto excede level 2, do lado direito, isto excede level 3, portanto, 10º ano, e há um resíduo de alunos do 11º ano, porque há alguns alunos do 11º ano que ainda têm 15 anos, mas são muito poucos, penso que não chega a 1%. O que é que nós vemos aqui? Os alunos portugueses que estão no ano modal, portanto, no ano de escolaridade, estão no começo do último quartil da OCDE. Os que estão fora do ano modal estão no bottom do segundo quartil da OCDE. E isto é consistente em todas as literaturas. Uma interpretação simples, digamos assim, é que de facto os alunos que nunca reprovaram representam um grupo de alunos que está muito bem posicionado nestes testes. Os que reprovaram estão, atenção que estes alunos têm todos a mesma idade, 15 anos, não esquecer, estão no início do segundo quartil. As percentagens das amostras têm aqui algumas variações, mas estas são um pouco estranhas. Por exemplo, a descida em 2002 portanto, o expectável nisto era que fosse sempre crescente aqui a participação dos alunos do 10º ano, isto é, que entre 20 anos de escola em Portugal faz com que haja cada vez mais alunos na idade, no ano de escolaridade que responda à sua idade, portanto 15 anos corresponde grosso modo ao 10º ano, e vemos que de facto, com exceção do primeiro ano, onde houve uma diferença muito grande para o segundo ano, a tendência geral foi crescente, portanto aquilo ali é uma situação estranha, que novamente não tem dados para interpretação. Deixem-me, tudo isto são dados que depois vocês podem ver, queria passar depois para a parte final, deixem-me só mostrar uma coisa que mostra que às vezes o rigor vale o que vale, e se a gente não olhar para isto visualmente, fica estranho. Este é um dos dados que me mete mais confusão, que andei, que horas, parece também ao Vítor Rosa, que andou umas boas horas à procura de como é que isto, o que é que se passou. Primeira coisa, portanto, estamos a ver o Student International Grade Driver. Portanto, isto é basicamente, colocam os alunos num certo ano de escolaridade. Neste caso, entre o 7º e o 12º. Portanto, Portugal não tem ninguém no 12º, alguns países têm, portanto, podemos ver aqui alguns países que têm alunos no equivalente ao nosso 12º nos 15 anos. O que é que salta aqui à vista? Aquele erro, que é estranho, portanto, claramente. De certeza que em 2012 não foi 100% dos alunos portugueses do 7º ano, isso não tem lógica nenhuma. Mas é o que está na base de dados da OCDE. Mas não está nos relatórios do IAV. Nos relatórios do IAV em 2012 tem uma amostra perfeitamente consistente. 13,1, 13 aqui arredondado, perfeitamente consistente. Calma, mas os relatórios de outros autores portugueses com documentos oficiais não têm os mesmos números. E que também não são os mesmos da tabela da OCDE. Volto a dizer, são pequenas diferenças em alguns casos. Num dos casos é uma diferença um pouco estranha, que mostra que houve aqui algumas dificuldades. Há bocado falando com o atual diretor, dizia com razão, estas amostras antigas é muito difícil às vezes a gente olhar para aquilo, porque não sabe muito bem como é que os dados foram registados. Acredito perfeitamente, quem já trabalhou com séries antigas sabe que isso é verdade. E agora também não vai ser muito difícil. O que é que se pode fazer? Provavelmente o que fez a OCDE retirou da base de dados. Esqueceu-se ali do 2012, deixou lá os 100, mas retirou. E o que é que acontece? Em 2012, se forem ver aqui estes valores, está sempre 0,0000 para aquele ano. O relatório do IAV de 2016 sobre os dados de 2015 tem, por exemplo, este dado que não existia nos anos anteriores. 13% dos alunos em 2015 estavam num grau ungraded. Portanto, o termo original é ungraded, o termo utilizado no relatório do IAV é outros. 13% é 1 em 8. Não se consegue determinar o nível, o ano de escolaridade equivalente em 1 em 8 alunos. Uma coisa muito estranha. Em 2012 já era 9,3. Mas atenção, estes dados não estão nos dados
da OCDE. O relatório feito a pedido do Ministério da Educação por uma equipa coordenada pelo Domingos Fernandes, publicada em 2020, se a memória não me falha, 2019, tem outros números, alguns conhecidos, mas tem outros números, portanto não tem aqui o 7 e o 11, este 9 tem, confere além. Alguns destes números também são ligeiramente diferentes, nada de muito grave. Isto aqui não é desvio padrão, é um erro padrão, mas é uma gralha, com certeza. E o que é que se conclui daqui? Olha, concluam o que entenderem melhor, mas de facto é preciso ter algum cuidado com estas situações, que se não forem visualizadas, alguns destes dados até estão nas tabelas do relatório, quer de um, quer do outro, só que não aparecem visualmente e, portanto, todo aquele trabalho que vimos aqui, que surgiu, quando isto surge visualmente, numa tabela não é fácil de identificar, visualmente é muito fácil de identificar. Vou terminar com estes 5 minutos que me faltam, portanto eu tinha pensado um bocadinho mais, mas 5, 10 minutos, como eu uso mais 5 minutos, esta parte final, eu vou, deixem-me só ainda mostrar aqui 2 ou 3 coisas. Portanto, este documento tem situações também por tipo de escola. Volto a dizer, por favor, façam o download e olhem para ele, tem muita coisa para olhar. Agora, se o sabem interpretar, já o sabem interpretar. Portanto, escolas privadas independentes, escolas privadas subsidiadas pelo Estado, portanto, são os contratos de associação, e escolas públicas. Estão sempre no gráfico a seguir, sempre que é relevante, a percentagem de alunos naqueles casos na amostra. Portanto, eu posso ir ver o que é que aconteceu. Por exemplo, aqui posso ver que, no caso dos contratos de associação, tem aqui esta situação de em 2015, de repente só tem 1% da amostra dos contratos de associação, apesar da tendência ser da ordem dos quase 10%. Na privada, a tendência é sempre mais ou menos crescente. Na escola pública, os resultados andam na ordem dos 90%, o que seria expectável ter ali uma pequena diferença em 2009, mas não há. Aquelas barras que ali estão são as incertezas com um desvio padrão, portanto, um erro padrão, com 68% de confiança. Isto é, se quiserem estimar, isto que está aqui é este valor com uma confiança de 68%. Se fosse a 95%, novamente a barra era maior, e se quisessem uma confiança a 100%, a barra era muito fácil, ela é de menos infinito a mais infinito. Ok? Portanto, neste documento tem também coisas interessantes que a equipa considerou que era interessante olhar para elas. Por exemplo, tem a ver com as atitudes dos alunos, neste caso reportada pelos alunos. A pergunta é, how much do you agree that, for me, reading is a waste of time. Hoje sim um relatório, não sei se viram já nos jornais, da Gulbenkian, sobre as práticas culturais dos portugueses. Portanto, podem ver aqui a evolução da opinião dos alunos portugueses sobre o reading is a waste of time. Reparem que a série é interrompida nestes 2 anos, não há informação por isso, portanto, só tem apenas 2 anos. Em alguns casos tem 3, ok? Novamente, provavelmente foi problemas com a inserção de dados, mas a tendência, portanto, à esquerda é o strongly agree, estão muito de acordo com aquela afirmação, à direita, à esquerda, o disagree, e à direita, o agree. Tem isto para várias coisas, portanto, podem, aqui as percentagens, e em alguns casos eu pus o outlier. Deixem-me mostrar o meu último documento que eu tinha para partilhar com vocês. Aliás, tenho 2, desculpem lá, vou primeiro mostrar este, que este é mais rápido. Este é mais rápido. E tentou-se fazer aqui uma interpretação o mais direta possível. Não sei se os meus colegas Maia e companhia concordam, mas foi um esforço muito grande. Relacionou-se, portanto, um dos objetivos do nosso projeto também era relacionar os dados PISA com outros
estudos internacionais. Acontece que o TALIS 2018 tem informações relevantes e a equipa decidiu, vamos comparar por países certos resultados em Portugal, nos países, os resultados nas várias literacias e, neste caso, professores ou diretores de escola, as respostas. A rosa intenso estão as correlações significativas com muito significativas, a rosa menos intenso, a significação menor e em todas elas se vê a linha de tendência que é sempre negativa neste exemplo. Deixem-me só fazer aqui uma pequena chamada de atenção sobre correlações. Se não conhecem, eu suspeito que todos os educadores devem olhar para este documento, para este site. Para este site, quando tiverem a pensar em correlações, não é nada que enganar. Escrevem Spurious Correlation e vão encontrá-lo. Correlação entre despesa dos Estados Unidos em ciência, espaço e tecnologia com mortes por enforcamento, estrangulação e sufocação. Elevada correlação. Eu sou particularmente fã desta. Número de pessoas que morrem afogados por cair numa piscina com os filmes em que o Nicolas Cage aparece. Uma elevada correlação. Há aqui também umas de consumo, esta também é deliciosa. Aquela. Número de pessoas que morrem por ficarem afogadas, sufocadas na cama, com o consumo per capita de queijo. Portanto, isto são séries temporais. As correlações têm ali os valores de estatística, etc. Portanto, ou seja, quando olharem para correlações, todas aqui valem o que valem. Ok? Portanto, é preciso, não se esqueçam, spurious correlation, por favor, façam esse favor a vossas provas. Portanto, novamente, chama a atenção, vale o que vale. O que é que aqui chama a atenção? Eu só vou mostrar esta. A pergunta é ICT for Teaching. Portanto, o uso das tecnologias. Portugal vai gastar centenas de milhões agora em tecnologias. Provavelmente não sabem o que é que mostram os resultados empíricos. Novamente, não se esqueçam, são correlações. Em baixo, professores que relacionam, portanto, fazem uma avaliação do seu uso das tecnologias. Por exemplo, professores que sentem-se muito preparados ou muito bem preparados para usar a tecnologia. Ok? E resultados escolares para os vários países. Podem ver isto por outros casos, por outras situações. Por exemplo, professores para o qual o uso da tecnologia foi incluído na sua formação formal. Aqui a correlação não é tão intensa e é apenas em 2 dos casos. Esta, que é correlações altamente significativas, todas negativas. Mas, se repararem, são todas negativas. Principais diretores que, portanto, relatam que há falta de equipamento digital. Ok? Aqui ainda faz algum sentido, porque é uma questão mais... Portanto, tem aqui toda uma série de correlações que podem ver também com algum cuidado, se tiverem curiosidade. Novamente está na pasta. Ora, vamos ao último documento que eu vou mostrar, e que se calhar devia ter guardado mais tempo para ele, que é este. Está em português aqui o começo, mas depois os dados e a interpretação está toda em inglês. O que é que nós fizemos? Fizemos simplesmente isto. Ora, só ir para o caderno. Portanto, pegamos nas questões,
libertas de 2012 em ciências, em matemática, e em 2015, e pensámos naquelas que havia dados específicos. Cá está uma coisa que assustou logo ao princípio. Para ir buscar esses dados específicos, tivemos que ir às bases de dados dos alunos, as tais que têm 600.000 linhas e 3.000 variáveis, e andar à procura daqueles valores. Portanto, é algo que eu, no caso concreto, fui eu que fiz, usei uma metodologia muito simples, fiz 2 vezes de maneira independente em tempos diferentes, e se desse o mesmo resultado é porque não me tinha enganado. Portanto, já estão a ver a probabilidade de obter erros dados. Fez-se uma pequena introdução, que ainda não está completamente explorada, para obter alguns dados socioeconómicos. Portanto, isto está publicado no livro Os Dados Essenciais. Explicou-se, procurou-se tão direto quanto possível reproduzir o ambiente de PISA, com formalismo. Isto tem um protocolo de administração, enfim, não tiveram que propriamente vestir uma camisola, mas foi feito com algum formalismo. Eles só podiam virar para o caderno de questões quando fossem autorizados. Tem 3 partes. Isto é demasiado grande para alguns dos tempos disponíveis na escola. Então tem 3 partes. A parte 0 era feita por todos os alunos. A primeira parte era feita por uns e a segunda parte era feita por outros. Mais complicações das análises. E o que é que nós fizemos? Pegámos nos itens e, num ambiente tão semelhante ao PISA quanto possível, versão online e versão papel também, isto é, gastando o imenso papel, portanto, como podem ver, isto gastou-se imenso papel. A cinza é a questão, o nome da questão, etc. E em baixo os alunos tinham que avaliar a questão. E a avaliação da questão envolvia se compreendeu ou não compreendeu o texto. Tem alguns resultados muito interessantes que também estão publicados. Se alguma vez estudou o assunto, isto é interessante. Deixa-me cá ver se eles reconhecem isto como sendo um assunto escolar. Qual é a certeza da sua resposta? Também é muito interessante ver qual é a sua certeza. E como avalia a dificuldade da questão. Deixa-me cá ver como é que os miúdos acham. Portanto, estes dados foram feitos. Portanto, isto foi feito. E depois foi feito para cada item e para o conjunto das várias partes uma visualização das respostas. Por exemplo, para aquela resposta, temos aqui a avaliação dos alunos. E em baixo o conjunto todo. Portanto, eu posso ir sempre ver o que é que se passa, este item, qual é a relação com todos os itens. Aqui, por básico, secundário, superior, o total, o PISA-PT e o PISA-OCDE, a posição relativa daquele item face aos outros itens. A PISA-PT identificou-se todos os alunos portugueses que responderam àquele item, está tudo lá para trás nas tabelas, portanto podem ir perfeitamente identificar erros e serem leões, ou se encontrarem, se não encontrarem nada, podem ser mimosas e mandarem umas flores. Está bem? Portanto, isto consegue-se ver mais ou menos o padrão do item. Aqui é a posição relativa da avaliação do item pelos alunos, ali é da facilidade, portanto a facilidade é a proporção de acertos, uma escala de 0 a 1. Alguns autores chamam de dificuldade, mas eu acho isso confuso. Portanto, e aqui todos os itens, eu posso ir ver o azul que representa o item em causa. Portanto, a seguir, repete isto pormenor a pormenor com os números. Portanto, ou seja, se quiserem ir ver agora todas as turmas onde isto foi feito, e eu vou terminar aqui, portanto, isto foi feito em 3 turmas do ensino básico, salvo erro 11 turmas do ensino secundário, e umas 13 turmas do ensino superior. Aqui repete a partir por idades, aqui repete por nível de ensino, aqui temos o total da nossa amostra, que não é aleatória, foi feita no período anterior à pandemia. Estava a pandemia a entrar e nós a fechar o bocado. Mesmo assim, administraram-se 800 e tal, 840, se a memória não me falha, dos 1000 que tínhamos previstos.
Portanto, não foi mal. E, portanto, eu posso ver os resultados. Coisa que salta à vista, há uma enorme consistência, por exemplo, por idades. Neste caso, esta questão é muito fácil, mas outras um pouco mais difíceis. Por exemplo, olha, podemos ir ver aquela questão dos peixes. Ou esta também é interessante. Olha, esta questão é uma questão que eu nunca colocaria no PISA. É um exemplo. Navios de carga, portanto, tem ali uma introdução que é comum às várias subquestões dos navios de carga. Esta questão, eu tenho o nome do navio, o tipo de navio, a largura, não sei o que e tal. Portanto, ele poupa 20% se usar a vela para digamos, força motora no navio, e depois 2.500 zetos, o custo de equipar com um papagaio daqueles é 2.500 zetos. Ao fim de quantos anos é que se poupa em gasóleo? Justificar a resposta com a ajuda de cálculos. Vítor, não quero dizer qualquer coisa sobre como é que os alunos se comportavam com estes lá os stake tests? Ou seja, este é aquele tipo de questões onde, em situação de high stakes, exige uma reflexão sistemática, exige ponderação, é pena não termos tempos de resposta, mas por observação do tempo de sala, a ideia é, atenção, mesmo com alunos finalistas de engenharia, de uma das universidades consideradas de topo em Portugal, complicado. Com crianças de 9º ano, como é evidente, ao 10º ano, a situação era muito diferente. Claro que não se admirem que no básico o resultado é 0, no secundário é 5%, a cotação, esta era exigia interpretação, no superior é também 5%, o total é 5%, o PISA-PT é 10%, eu suspeito deste valor. Não acredito que um em 10 dos nossos alunos tenha respondido aquilo com todo o cuidado. E o PISA-OCDE é 15%. Ui, também acho isso tão estranho. Já os alunos, quanto à avaliação da questão, também tem alguma graça, como é que eles, sim, eles compreendem, estudou relacionado, não têm a certeza, portanto está ali pelo não ter a certeza. Qual é a certeza? Pouca. Respondi praticamente à sorte. São honestos nisso. E se forem ver atrás, há muitas questões onde de facto isso acontece. E como avalia a questão, é difícil, muito difícil, claro. Terminava por aqui com a última informação, que depois vocês forem pegar podem ver, que é, por idades, essa é a nossa principal conclusão neste artigo, e que, de certa maneira, foi um pouco surpresa. Posso mostrar por aqui. Pois, no princípio, isto é só para este item, mas por idades, a tendência, não há uma tendência clara de quanto mais antigo, não vou dizer velho, quanto mais antiga. O padrão é semelhante dos 15, há algumas exceções, mas o dominante é, o padrão é semelhante. O que é que isto quer dizer? A valer o que vale aos 15 anos, ou aos 20, ou aos 22, os resultados não são muito diferentes. É um desafio que eu deixaria para um projeto futuro, que era repetir este tipo de estudos, mas com amostras representativas, e talvez numa situação de high stakes, isto é, não numa situação de desporto. Deixa-me que aí responder a um teste porque me pediram, porque o diretor pediu, para uma situação onde aquilo vai ter de algum modo influência nos meus resultados escolares. Muito obrigado. Posso falar aqui? Nós vamos fazer agora uma pausa.
Fórum Coffee Break e vamos retornar às 11h30, às 11h30, aqui com o nosso painel convidado, com a professora Ana Benavente, o Luís Miguel e o Está aqui tudo. Por favor, sejam milhões ou mimosas.